A paz, Senhor, vou deixar aqui em Lucas capítulo 18, vou do verso 1 até o verso 8, que diz assim: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo que havia em uma cidade um certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava a homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não teme a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me moleste me fazer justiça, para que enfim não volte a importunar-me muito, disse o Senhor: ouvi o que disse o justo juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e noite, ainda que não tarda para com ele. Digo vós que depressa que lhe fará justiça quando lhe, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Aqui Jesus falava em comparação, né? Em parábola, como fosse uma comparação. Então contou ali uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer nossa oração, né? Então ali naquela cidade havia um certo juiz que não temia homem, não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. E naquela mesma cidade havia ali uma viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Mas ele ficou importunado de ver aquela mulher importunando ele todos os dias. Resolveu fazer justiça, né? Ele vai e responde: toda a vida quando essa viúva me moleste, vou lhe fazer justiça, para que enfim volte não me importunar mais. Então disse o Senhor: como esse injusto juiz, fez justiça para que não viesse essa viúva importunar ele, para que fizesse justiça. Então Deus não fará justiça ao seu escolhido que clama a ele de dia e noite, ainda que não tarda para com ele. Então nós devemos, Deus quer que nós continuamos clamar o Senhor. Então Deus não fará justiça ao seu escolhido que clama a ele de dia e noite. Vamos clamar a Deus de dia e noite, que ele vai nos atender. Como esse injusto juiz, ele não temia homem, ele não temia Deus, nem temia homem nenhum, mas fez justiça com essa viúva, porque essa viúva, ela importunava ele diariamente. Então Jesus quis fazer uma comparação que nós devemos de ficar insistindo, de orar sem cessar, orar sem desfalecer a nossa fé em Deus, em Jesus. E ele diz aqui no verso 8: digo vós depressa que não fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura não achará fé na terra? Jesus quer dizer que será que quando ele vier na terra, ele não vai encontrar homens e mulheres com fé, que clamam a ele dia e noite para fazer justiça contra o seu adversário? E nós devemos de orar sem cessar, para não desfalecer nossa fé. Orar, a oração é a força nossa. A oração é a chave da vitória. Nós devemos clamar ao Senhor dia e noite, como essa mulher viúva. Ela molestou, ela foi direto a esse justo juiz para que fizesse justiça contra o seu adversário. Então aquele homem ficou incomodado de ver aquela mulher insistindo ele direto. Então é assim que Deus quer que nós fazemos: ter insistência, persistir, ir direto a Deus. Então Deus não fará justiça ao seu escolhido que clama a ele de dia e noite. Então possamos clamar o Senhor dia e noite, para que ele atende o nosso clamor, ouvir nossa oração. Então Jesus vai vir nessa terra, vai encontrar homens e mulheres com fé,
Então, que nós possamos ter fé em Jesus. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que espera. Nós possamos ter esperança de ter dias melhores na nossa vida, que a nossa resposta vai ser atendida. Como essa mulher teve a sua resposta atendida, porque ela insistiu várias vezes com aquele homem que não temia a Deus, nem temia homem nenhum, mas ela insistiu. Então aquele homem ficou incomodado de ver aquela mulher incomodando ele dia e noite. Assim Deus quer que nós fazemos, dia e noite incomodando a Ele, tendo fé, clamando o Senhor, clama a Deus dia e noite, que Deus vai ouvir a sua resposta. Ele não está atrasando com a sua resposta, Ele está apenas caprichando, porque se Ele atender nós agora, nesse momento, nós vamos esquecer do abençoador, que nos abençoador, que é Deus, que nos abençoou. Então vamos crer no nosso Deus, que é infinitamente para fazer muito mais, além do que nós pensamos e imaginamos. Então deixo essa mensagem aqui para a meditação de todos, quando chegar nos seus lares, e venha meditar, conforme Deus ouviu o clamor dos seus escolhidos que clama a Ele dia e noite, e que possa ouvir o nosso clamor, que nós possamos clamar dia e noite por nossa família, por nossos problemas, que possa tudo entregar na mão do Senhor, e o mais Ele fará justiça com as tuas mãos, e porventura Jesus vai vir na terra e vai encontrar fé. Vamos ter fé em Deus, fé no seu único Filho Jesus, e Deus deu o seu Filho amado naquela cruz do Calvário para salvar a minha vida e a vida de cada um de nós. Assim deixo para a meditação de todos que foram ouvir essa palavra. Amém?